Olá, sejam todos bem-vindos ao Talismã Tarô para mais uma leitura. E nessa leitura de hoje vamos ficar sabendo aqui, através do tarô, por que essa pessoa que você irá mentalizar se afastou de você, no sentido amoroso, por que essa pessoa te deixou, por que essa pessoa se afastou de você, né? Porque às vezes tem casos que você estava se envolvendo amorosamente com a pessoa, conhecendo, e a pessoa meio que deu aquela afastada, né? Deu aquela distanciada, foi embora, né? Te deixou e você quer saber o porquê que isso aconteceu. Então veja aqui qual é a pedra que você vai escolher. Pedra amarela, leitura de número 1. Leitura de número 2 é a pedra vermelha. E leitura de número 3 é a pedra verde. Veja qual é a pedra que está chamando a sua atenção. Se ficar em dúvida com a cor da pedra, você pausa o vídeo para escolher com calma ou ver as 3 leituras para ver aquela que mais ressoa com o seu momento, com a sua realidade. Pensa na pessoa enquanto eu embaralho as cartas. Pensa nessa pessoa que você quer saber por que se afastou, né? Por que te deixou aí. Tarô, por que essa pessoa que o consulente da pedra amarela está mentalizando se afastou do consulente? Por que essa pessoa que o consulente da pedra amarela está mentalizando, Tarô? Porque deixou, porque se afastou do consulente no sentido amoroso. Sete de ouros, rei de paus, arcano da estrela, arcano da alta sacerdotisa, 9 de ouros, 4 de espadas, 8 de ouros e ás de paus. Aqui eu vejo que para algumas pessoas, essa pessoa, né, se afastou de você por motivos de, sabe, motivos de área de trabalho, profissional, né? Porque tem 3 cartas de ouros aqui, então, para alguns casos, essa pessoa pode ter se afastado de você por motivos, né, de trabalho, né, da área profissional, é o que eu vejo aqui. Eu vejo aqui também que para alguns vocês se relacionavam à distância, né? Pode ter essa energia aqui que era alguém que para algumas pessoas vocês podem até não ter nenhum tipo de contato físico, mas tinha um relacionamento, né, virtual. Para algumas pessoas que vai fazer sentido. E para algumas pessoas realmente tem essa energia de que a pessoa se afastou por motivos de trabalho, né? Algo que envolva a área profissional. É o que eu vejo aqui. A sacerdotisa também traz aqui a energia de uma pessoa que está muito reflexiva, né? Muito, sabe, a pessoa muito introspectiva nesse sentido de algo que envolva o bem-estar dela, né? No sentido, o bem-estar financeiro, o bem-estar da pessoa, é como se a pessoa meio que prezasse isso, né? Algo que a pessoa meio que escolheu tá bem com ela mesma nesse sentido aqui. E o 4 de espadas está trazendo muito essa reflexão, né? De algo que envolva a pessoa pensar no seu bem-estar material também. É o que eu vejo aqui. Parece que a pessoa aqui tá iniciando, né? Tá começando aí um trabalho novo, né? Algo que envolva exatamente essa energia. Então, o motivo que eu vi aqui do que a pessoa, né, meio que se afastou de você, deu uma afastada, tá incluindo muito a energia de, sabe, a nível profissional, de trabalho. É o que eu vejo aqui, né? A pessoa meio que, essa pessoa que você mentalizou pode ser uma pessoa que é mais focada nesse sentido mesmo, sei lá, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de focar na área profissional, é o que eu vejo aqui, né? Exatamente isso. E a pessoa pensando muito, né? Muito reflexiva, a pessoa
pensando muito no bem-estar dela, né? No sentido de segurança, a pessoa preza por estabilidade na área financeira, né? Na área de trabalho, a pessoa está realmente pensando muito sobre isso aí, né? É como se algo que a pessoa tivesse, né, colocando como prioridade é a área de trabalho, a área profissional. E, como eu falei, para algumas pessoas que né, estavam se envolvendo no sentido virtual, que a pessoa está muito longe de você e você quer saber porque que a pessoa também pode ter sumido, é por motivos, é como eu falei, por motivo aqui de área de trabalho profissional. Aqui eu não vejo a pessoa que se afastou porque, né, seguiu aí um outro caminho com outra pessoa, tá aí envolvida com relacionamentos. Não é isso, né? Aqui tá voltado mais para a área que a pessoa tá prezando aqui, uma pessoa que visa muito essa área de bem-estar material, de segurança, né, profissional, e a pessoa reflete muito sobre isso aqui, né? A sacerdotisa é como se a pessoa tivesse muito, sabe, muito quieta, muito parada, a pessoa tá ali sem comunicação, né? Porque a pessoa tá realmente visando aqui essa energia de ela querer estar bem com ela mesma, né? Pensando no bem-estar dela mesma, incluindo algo que a pessoa prioriza nesse momento, que é a área de trabalho. Então é por isso que a pessoa está afastada de você, porque a pessoa está focada, né, em um projeto, em um trabalho novo, né, em algo que envolva material, dinheiro, finanças. É por isso aqui que a pessoa meio que se afastou. Vamos aqui para quem se conectou com a pedra vermelha. Mentalize a pessoa que você quer saber por que se afastou de você. Tarô, por que essa pessoa que o consulente da pedra vermelha está mentalizando se afastou, né? Deixou aí o consulente, se afastou do consulente no sentido amoroso. Por que essa pessoa que o consulente da pedra vermelha está mentalizando se afastou do consulente, né? Se afastou, deixou no sentido amoroso. Arcano da morte com o julgamento e 10 de ouros. Ás de paus. 2 de copas. 4 de ouros. 6 de ouros e arcano da justiça. Por que essa pessoa se afastou de você? É porque aqui parece que vocês fecharam um ciclo, né? Por isso que a pessoa se afastou. Eu vejo que a pessoa, o arcano da morte traz aqui um ciclo encerrado entre vocês, né? E tem também o julgamento trazendo aqui a energia de... É como se um ciclo tivesse, né, encerrado e a pessoa meio que tá fazendo uma avaliação, né? A pessoa meio que fazendo alguns questionamentos sobre uma outra questão que possa envolver família, né? Que possa envolver aí causas na justiça, que envolva bens. Se essa pessoa que você está conhecendo é uma pessoa que meio que está se divorciando, ou a pessoa saiu de um relacionamento, essa pessoa que se afastou de você, né? A pessoa pode estar passando por uma energia de um fechamento de ciclo, né? E que isso está trazendo para a pessoa alguns desafios no sentido judicial mesmo, de divisão de bens, algo nesse sentido, né? Aqui tem muito isso aqui. E se você que é a pessoa aqui, que o consulente, se você consulente é que é a pessoa que foi fechado um ciclo e vocês estão passando por algum problema na justiça que envolva divisão de bens, né? Como se fosse um divórcio, algo nesse sentido. Então, a pessoa se afastou, mas eu vejo que ainda tem uma energia de algo, sabe? Como se ainda tivesse sentimento. É você que tem sentimento por essa pessoa ainda, né? É o que eu vejo aqui. Porque o 4 de ouros traz uma energia de uma pessoa ainda apegada, né? A uma história, apegada aí
né, apegada a esse sentimento, né, apegada a esse relacionamento que vocês tiveram. É o que eu vejo aqui, né? O julgamento, para alguns casos, fala até de uma energia de algo que pode, sabe, algo que você julgava tá morto, meio que revive, meio que passa por uma renovação, uma transformação. Isso aqui pode acontecer também, porque a morte fecha um ciclo e o julgamento ele renasce para algo, né? Para algo melhor, traz uma renovação. Então, para muitos aqui, vocês podem estar passando realmente por grandes transformações, né? Transformações significativas, né? Transformações aqui que está trazendo muito aprendizado nesse sentido para vocês, né? Então, por que a pessoa se afastou? Porque vocês podem ter fechado um ciclo, estão passando por mudanças significativas, que envolva família, bens, né? Para alguns envolve divórcio, né? E divisão de bens. E a pessoa também pode estar... E para algumas pessoas, esse 4 de ouros com 6 de ouros é uma energia de uma pessoa apegada a isso. Apegada a bens materiais, apegada, né? A tudo que foi construído e a pessoa meio que tem um apego a isso aí. Né? Para algumas pessoas aqui vai fazer sentido, porque a justiça fala de um momento de frieza, de resolução, mas também a justiça junta e separa, né? Então, tem uma energia também aqui de que é algo que possa envolver algum divórcio, né? No sentido aqui que tem divisão de bens, né? Por conta de fechamentos de ciclo, é o que eu vejo aqui. Então, vocês, né? Por que essa pessoa se afastou de você? Por conta disso. Aí você coloca para a sua situação, para ver o que é que fala com a sua realidade, porque a mensagem, né, a mensagem é passada. Só que a história de cada um é individual, né? É uma leitura que é para muitas energias, cada um vai ter uma história diferente, né? É de uma forma individual, então você pega aquilo que faz sentido para você, né? Porque isso aqui tá me falando muito de um fechamento de ciclo, e que pode estar, né, realmente aqui muito forte a energia de divisão de bens, de divórcio para alguns, né? É o que eu vejo aqui. Para outros fala de uma grande transformação, significativas, né? Algo que o julgamento fala também de renovação, algo que fala né, algo que estava morto e agora, né, voltando à tona com tudo, né, com renovação, porque o julgamento traz isso aqui, mas com grandes avaliações, né, questionamentos sobre isso aqui. Porque o 2 de copas fala de uma energia, de uma conexão de sentimento, né? Fala disso aqui. Essa é a energia que eu vejo, né? Então, veja o que é que faz sentido para você aqui, porque não tem como não falar de divisão de bens, de algo que envolva bens e dinheiro, com 3 cartas de ouro com a justiça. Não tem como não falar disso. Então, para cada um, né, vai falar de algo diferente, mas que não sai dessa energia, né? Então, por isso que a pessoa se afastou de você. Se isso aqui não é, digamos, você conheceu a pessoa há pouco tempo e a pessoa deu uma afastada. Então, tudo isso aqui pode ser um relacionamento que a pessoa tinha anterior, ou que a pessoa tinha, né, e tá vivendo tudo isso, e você, se for, né, digamos, você conheceu a pessoa o mês passado e a pessoa meio que se afastou. Então, isso aqui não é com você. Isso aqui é a pessoa que tá vivendo com um relacionamento sólido que ela tinha, que ela tem, né? No caso, tinha, que o arcano da morte fecha um ciclo. Então, coloque para sua situação. Agora, se você é essa pessoa que já tem uma história, um relacionamento sólido, um casamento com essa pessoa, né, você tinha e foi fechado um ciclo, então a energia do afastamento é sobre isso aqui, né? Então coloque para sua situação. E vamos agora para Pedra Verde. Leitura de número 3. Inclusive, eu lembrando aqui que o 6 de ouros com o 4 de ouros fala até de uma energia de um possível egoísmo, né? Na divisão de alguma coisa, né? Sabe? Aquela divisão de alguma coisa que a pessoa é muito apegada a alguns bens e isso traz alguns desafios
né, em dividir, isso aqui também vai fazer sentido para alguma pessoa aí. Então, veja aqui, para quem se conectou com a pedra verde, mentalize a pessoa. Tarô. Porque essa pessoa que o consulente da pedra verde está mentalizando se afastou ou deixou o consulente? Por que essa pessoa que o consulente da pedra verde está mentalizando se afastou ou deixou o consulente no quesito amoroso? Dois de espadas, 8 de espadas, 10 de ouros, 7 de paus, as de copas, 8 de ouros, pajem de espadas e arcano do julgamento. O que eu vejo aqui, 2 de espadas, é dúvidas, né? A pessoa fechada, né? Bloqueada, né? Então, o que é que pode ter afastado aí, né? Você dessa pessoa? Porque eu vejo uma energia muito passiva. Essa pessoa que você mentalizou pode ser uma pessoa que pode se sentir presa a uma situação que envolva também família, né? Essa pessoa é comprometida. E isso aqui é um empecilho, isso aqui fez com que a pessoa meio se afastasse, porque o 2 de espadas é como se estivesse falando de duas situações, né, em que a pessoa meio que se fecha, né, e não consegue ali escolher uma coisa e nem outra, fica uma energia de uma pessoa que está passando, né, por esses desafios, né. Então, o 2 de espadas traz isso aqui, né, é um impasse, né, entre uma coisa e outra, a pessoa não consegue se decidir e meio que se fecha, né, se fecha ali. Pode também ter uma energia de algum vitimismo, a pessoa se sentindo impotente diante de uma situação, né, e com essa passividade, que é onde a pessoa não faz nada. O 8 de espadas traz uma energia da pessoa que não está fazendo nada, nesse sentido aqui, né, e a pessoa está parado, né, meio que preso a alguma situação e se sentindo impotente, como se não pudesse decidir por algo, né, entre duas situações. Isso aqui pode ser o quê? O desafio de um novo envolvimento amoroso e um outro relacionamento sólido que a pessoa tem. Pode estar falando muito disso aqui. Por quê? Porque o 7 de paus vem aqui trazendo realmente uma energia de alguns desafios que possam envolver algo novo, né? No sentido emocional, amoroso, como se fosse uma outra pessoa. E tem aqui também o pajem de espadas trazendo esses desafios, né, aqui para vocês, né? Inclusive, para algumas pessoas, isso aqui vai fazer sentido que eu vou falar. Esse as de copas aqui, que é algo novo, um novo envolvimento, pode ser até da área de trabalho dessa pessoa, onde a pessoa trabalha, da área profissional da pessoa. Para algumas pessoas isso aqui vai fazer sentido. E o julgamento é uma carta realmente de uma grande avaliação, da pessoa fazendo alguns questionamentos sobre isso, né? Sobre essa energia de ficar com algo novo, com a novidade, algo, né, algo novo que apareceu, ou de um relacionamento sólido que a pessoa já tinha. Então isso aqui é o que fez a pessoa se afastar, né? Dúvidas. A pessoa não conseguir decidir por algo, né? Se fechar ali, meio que ficar, sabe, parado, com o 8 de espadas aqui, se sentindo inclusive impotente, como se não tivesse capacidade para decidir entre uma coisa e outra, né? Entre o novo, entre um relacionamento que já tinha, que era sólido. É algo meio desafiador, né, para a pessoa. O 7 de paus fala disso, né, de desafios. Pajem de espadas também fala desses desafios aí para vocês, nesse sentido aqui, tá bom? Então, o que fez a pessoa se afastar, eu nem vejo aqui fechamento de ciclo, não vejo aqui fechamento de ciclo como saiu na leitura da pedra vermelha. O que eu vejo aqui é exatamente a pessoa não conseguindo se decidir por algo, né? A pessoa no impasse,
né? Não se decide e meio que fica parado ali. Não faz nada para mudar. É isso aqui que eu vejo, né? Para alguns casos isso traz até um vitimismo. Para alguns casos, não é para todos. Como eu falei, a história de cada um é individual, né? Mas o 8 de espadas é isso. Pessoa amarrada ali, né? A algo, a uma energia que traga realmente até uma segurança de uma certa forma, né? Financeira. Isso aqui pode falar, né? Para alguma pessoa, né? De um relacionamento. E entre algo novo e a pessoa não se decide. E esse algo novo, que é o As de Copas, fala até, né, de sentimento, algo nesse sentido aqui. Só que o Pajem de Espadas traz esses desafios, né? Então, quem é aqui essa energia desses questionamentos, dessa avaliação? Tem a ver com alguma coisa do passado? Julgamento fala também, né, da pessoa estar questionando, avaliando sobre essa situação, né? De algo novo e algo onde a pessoa tem, de uma certa forma... Para alguns casos, esse 8 de espadas com 10 de ouros fala até da pessoa com uma... Sabe quando você tá numa situação que é como se fosse é como se fosse algo que você é preso, mas no sentido de você ter que sustentar, no sentido de... como é que a gente fala quando é pensão alimentícia? Eu esqueci o nome. Você meio que tem ali um vínculo com a pessoa energético, no sentido que envolva, né, algo financeiro, né, como se fosse alguém que possa sustentar uma família, ou alguém que tem um vínculo financeiro de pensão, sabe? É como se você tivesse isso aqui, essa responsabilidade, para alguns casos, claro que não é para todos, mas aqui também cabe dentro dessa leitura. O que eu sei aqui é que esse 8 de espadas traz uma energia de passividade, das coisas paradas e a pessoa não conseguindo decidir entre algo novo e algo que a pessoa já tem a longo tempo, aí, a longo prazo, né? E esses desafios aqui, um deles maior é exatamente essa questão de ter que se decidir. E o julgamento aqui você, né, a pessoa fazendo aqui grandes questionamentos sobre isso aqui, né? Então, eu espero que você tenha entendido. Se essa leitura fez sentido para você, né, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Tchau e até o próximo vídeo.